E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui na nossa segunda aula de inequações do segundo grau. Lembrando que está tudo envolto em função quadrática. Pessoal, nesta videoaula nós vamos ver inequação produto e quociente. Se você está vendo esta como a primeira aula, aconselho você voltar para assistir as demais, as anteriores, que elas te darão ferramentas para chegar aqui e resolver esses exercícios comigo. Pessoal, observa comigo, essa letra A. A letra A me fala o seguinte, ó, ela me mostra uma inequação. Professor, como que eu sei que isso é uma inequação? Simples. Ó, nós temos aqui uma desigualdade, ou seja, não é igual. Se fosse um igual a zero, era uma equação. Como existe uma desigualdade, um sinal diferente de zero, é uma inequação. Primeira pergunta. Segunda pergunta, professor, mas como que eu sei que essa é uma inequação de segundo grau? Para essa inequação ser de segundo grau, pelo menos uma das funções, ou em algum momento dela, ela tem que possuir um x ao quadrado. Ah, professor, mas eu estive observando daqui, não possui x ao quadrado, mas se pelo menos uma possuir, será uma inequação de segundo grau. Perfeito, pessoal? Essas informações são muito interessantes para a gente estar dando início aqui no conteúdo. Então, aqui, apesar dessa primeira função ela não ser de segundo grau, ou seja, o x não está ao quadrado, ela também fará parte da inequação de segundo grau. A resolução, o método de resolver, isso é muito tranquilo. É do mesmo jeito que a gente resolvia de primeiro grau, ou seja, você vai separar esse primeiro membro em duas funções, função 1, essa aqui é a minha função 2, perfeito? Função 1, função 2. Vou fazer o estudo dessa primeira função, depois eu faço o estudo da segunda função. Então vem comigo, ó. Primeira função eu tenho que x mais 2. Essa é a primeira. Posso falar também que o primeiro passo para me encontrar aqui é identificar quem é a raiz. Para identificar quem é a raiz, eu preciso igualar isso aqui a zero, né? Para encontrar a raiz da função x, y igual a zero. Resolvendo aqui, ó, eu tenho que x é igual a menos 2. Portanto, fazendo o estudo de sinais, eu concluo o seguinte, ó. Como o meu x é positivo, é uma função crescente, esse posicionamento. E tenho que aqui é positivo, porque todo x aqui terá um correspondente positivo, todo x aqui terá um correspondente negativo. Ó, primeiro estudo de função feito. A minha raiz é quem? Menos 2. Tranquilo? Agora vamos fazer o estudo da função 2. Vou jogar de lado aqui, ó, porque esse vai ser um estudo mais extenso, por ser uma função quadrática. Então, pessoal, ó, copiando ela aqui, a única forma que nós temos de localizar os sinais é encontrando as raízes. Você pode encontrar a raiz por Bhaskara ou por some-produto, que é uma formulazinha. Eu prefiro utilizar o Bhaskara, que ele sempre vai te dar as informações. Some-produto às vezes te complica um pouco. Vamos fazer por Bhaskara, ó. Bhaskara me fala que b ao quadrado, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Logo, primeiro eu tenho que identificar, né, quem é A, quem é B, quem é C. A será menos 1, B será menos 2 e C será 3, ó, retirados da fórmula. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 2 ao quadrado são 4, menos 4 vezes A é quem? Menos 1, vezes C, que é 3. Delta é igual a 4 mais 12. 4 vezes 3, 12, menos com menos, mais. Delta é igual a 16. Perfeito até então, pessoal? Ó, detalhe, o meu delta ou discriminante positivo, então eu tenho duas raízes distintas. Tranquilo, pessoal? Dando continuidade aqui na atividade, temos o seguinte, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, x é igual a menos b, menos com menos é mais, então será 2, né? Ó.
o b negativo, com o negativo da fórmula positivo. Mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2a. A não é menos 1, então sobre menos 2. Resolvendo isso aqui, pessoal, eu tenho, ó, assumindo forma positiva e assumindo forma negativa da raiz de delta, ó. Eu tenho que 2 mais 4 são 6, dividido por menos 2, menos 3. Então, x' é igual a menos 3. E tenho também que 2 menos 4 menos 2, dividido por menos 2, x' é igual a 1. Ó, com isso, pessoal, identifiquei minhas raízes. Minhas raízes são... Eu tenho aqui minha raiz 3 e minha raiz 1. Agora, basta eu identificar para que lado que a parábola vai ficar. E quem determina isso é o A. A negativo, parábola para baixo. Pessoal, eu queria pedir encarecidamente que vocês não reparem minha parábola, porque ficou muito estranha. Observe aqui, ó. Isso ficou um pouquinho complicado. Mas vamos lá. Ó, continuando, tudo que está fora da parábola, eu tenho que é ao contrário do sinal. Oh, perdão, é o mesmo sinal. Aqui é negativo e aqui é positivo. Pessoal, essa forma de entender esses sinais aqui, ó, é muito tranquilo. Por quê? Essa parte de dentro, ele não tem um correspondente do lado acima de x, então é positivo. Essa parte aqui, ó, a gente até faz um pouco reto, mas o certo dessa parábola é a gente fazendo aqui, ó. Ela faz aqui e faz assim, ó. Como ela vai abrindo, todo o x correspondente aqui será negativo. Sendo assim, ó, estudei o sinal da minha segunda função e da minha primeira função. Agora, para me encaixar aqui, ó, eu vou juntar tudo isso no meu bom e velho quadro de sinais. Exatamente. Aquele mesmo quadro de sinais da inequação de primeiro grau. Então, pessoal, ó, eu vou fazer aqui 3 linhas no meu quadro de sinais. Essas linhas do meu quadro de sinais aqui, ó, pode ser mais extenso um pouquinho, porque eu tenho mais pontos para marcar dentro dela. Ó, a minha primeira linha, ela servirá para a minha primeira função, a minha segunda para a minha segunda função, e a terceira será o produto das minhas duas funções. É muito importante você estar marcando aqui pela ordem correta dos números. Ou seja, ó, menos 2. Menos 2 eu vou marcar mais no meio aqui, porque antes tem que ter um menos 3, depois tem um 1, né? Um detalhe muito importante que vocês têm que perceber aqui na hora de marcar no quadro de sinais. Se a bolinha vai ser aberta ou fechada. Quem determina isso é aqui, ó. Esse sinal, como ele tem igual, bolinha fechada. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2, bolinha fechada em menos 2. A mesma coisa vai acontecer com menos 3 e 1. Então, ó, na minha segunda função, eu tenho aqui, ó, menos 3, bolinha fechada e 1. Tranquilo? Agora, pessoal, para mim não confundir, eu vou fazer um tracejadozinho aqui, ó, para mim separar cada situação que será estudada, cada trecho da minha reta real. Com isso, ó, vamos estudar os sinais. Antes de menos 2, tudo era negativo, ou seja, aqui era menos, aqui era menos. Depois do menos 2, tudo é positivo. Beleza? Estudei o sinal da minha primeira função, ó. Antes negativo, depois positivo. Aqui, ó, vamos na nossa função aqui, ó. Antes do menos 3 é o quê? É negativo. Entre menos 3 e menos 1 é o quê? Positivo. Depois do 1 é negativo de novo. Beleza? Agora vamos chegar no nosso resultado. Para isso, ó, vamos lá. Vou fazer o produto dos sinais. Menos com menos é mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos.
localizando os meus pontos aqui, para determinar os meus limites, eu tenho o seguinte, ó. Essa ficou a minha reta produto. Agora eu vou buscar no exercício o que o exercício quer. Ele quer valores menores ou iguais a 0. Ou seja, quem vai entrar? Vai entrar esse aqui, ó, que está com sinal negativo, menor ou igual a 0. E esse trecho aqui, ó, vai entrar os menos. Então, a nossa solução é x pertence a reais, tal que nós temos menos 3x é menor ou igual a x, menor ou igual a menos 2. Ó, acabei de representar esse intervalo. O x meu ele pode ser menor ou igual a 3. Esse igual aqui vem porque a bolinha fechada que deu origem daqui. Ou pode ser esse trecho, ou x ser maior ou igual a 1. Observa comigo, todo x maior ou igual a 1 serve. Então, esses números representados aqui, essa solução, qualquer número que tiver entre menos 3 e menos 2 ou maior que 1, servirá para satisfazer esta sentença. Bacana, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui agora no nosso exercício, agora como exercício de letra B. Então, pessoal, partindo aqui para a nossa letra B, nós temos aqui uma equação produto também. Pessoal, como que eu sei? Ó, porque eu tenho duas funções que estão separadas por uma multiplicação. Ou seja, os resultados delas serão um produto. Então, pessoal, para início de conversa aqui, a primeira coisa que nós precisamos identificar é quem são minhas funções. Eu tenho uma função 1, que também é uma função quadrática, e tem minha função 2, que também é quadrática. Então, ambas são quadráticas. Já vai dar um trabalho a mais um pouquinho que a letra A. Então, o primeiro passo é identificar as raízes dessas funções. Sendo assim, eu vou colocar aqui minha primeira função. Para encontrar a raiz, eu vou igualar a 0. Vou resolver de caneta preta. Então, o primeiro passo é identificar quem é A, quem é B, quem é C. Meus coeficientes. O meu A é 1, o meu B é menos 1, o meu C é menos 2. Observe que eu estou tirando tudo da minha função. Fazendo delta aqui, ó, delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual B ao quadrado é 1, menos 4 vezes A, que é 1, vezes menos 2. Delta é igual a 1 mais 9, mais 8, perdão, pessoal, já estou dando o resultado final. Dando um spoiler aqui, ó. Delta é 9. Sendo assim, ó, eu já tenho de cara, portanto, que eu vou ter duas raízes distintas. Continuando a resolver meu exercício, x é igual... Vou com uma folha por baixo aqui, porque está incomodando um pouco. X é igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de delta, ou raiz de 9, sobre 2 vezes 1, ou seja, 2a. Delta é igual a 1 mais ou menos 3 sobre 2. Minha primeira raiz, então, será 1, assumindo 3 como positivo, 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. X' igual a 2. Tenho x duas linhas, 1 menos 3 menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, pessoal, as minhas raízes deste exercício são, respectivamente, 2 e menos 1. Fazendo aqui, ó, um estudo dos sinais, vamos ver se nossa parábola dessa vez fica melhor um pouco, né? Então, pessoal, agora que nós encontramos as raízes, nós vamos localizar ela aqui na nossa reta. Ó, eu tenho menos 1 e tenho 2. Perfeito? Agora, a nossa parábola será para cima ou para baixo? Quem determina isso não sou eu,
é a letra A. Então, A não é positivo, parábola voltada para cima. Pessoal, eu queria muito fazer uma parábola bonita agora. Quer ver? Vamos ver se eu consigo. Ó, tá melhorando. Vai chegar uma hora. Mas aí, pessoal, o que acontece? Essa parábola está voltada para cima. Ou seja, vamos estudar os sinais dela? Antes do menos 1, os x encontra a função onde? Ó, eu estou partindo enquanto a função aqui. Se eu for para negativo, eu nunca vou encontrar. Ou seja, então aqui, ó, é positivo. Os meus x estão encontrando a função onde? Ó, no negativo. E agora eles estão encontrando a função onde? Pensa que é uma reta que eu estou partindo aqui, ó. Onde que ele vai cortar a minha função? É aqui, ó. Então, ó, é menos, mais e mais. Lembrando também daquela regrinha, né? O meio sempre será oposto de A. E as extremidades iguais a A. Então, essa aqui é o primeiro estudo de sinais da minha primeira função. Vou fazer tudo isso aqui agora. Ó, então eu tenho menos x mais 4x menos 3 igual a 0. O meu A é igual a menos 1. O meu B é igual a 4. E o meu C é igual a menos 3. Perfeito? Continuando, então, eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado, são 16, menos 4 multiplicado por menos 1 multiplicado por menos 3. Delta é igual a 16 menos 12, né? Ó, eu tenho 3 sinais de menos consecutivos, vai resultar em menos também. Ou seja, delta é igual a 4. Duas raízes distintas, né, pessoal? Delta maior que zero. Continuando aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos b menos 4, mais ou menos raiz de 4 é 2, sobre 2 multiplicado por menos 1. Ou seja, eu tenho que meu x' será, adotando o valor de 2 positivo, menos 4 mais 2 sobre menos 2. Menos 4 mais 2, eu tenho menos 2. Dividido por menos 2 igual a 1. X, duas linhas, assume o sinal do 2 negativo. Então, eu tenho menos 4 menos 2 menos 6. Dividido por menos 2, 3. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Fazendo aqui também o estudo de sinais, eu tenho que as minhas raízes são, respectivamente, 1 e 3. Parábola, concavidade dela voltada para baixo, saldo negativo, rostinho triste. Ó, significa isso aqui, ó. Aí. Então, pessoal, meu eixo X, estudo do sinal. Tudo que vem antes de 1, nós vamos encontrar a nossa reta onde? A nossa equação onde? Aqui, parte negativa. Então, aqui é menos. Eu tenho que o meu meio, minha função está acima, então é mais. E aqui minha função abaixo de novo, menos. Tudo bem? Agora que eu já encontrei, já fiz o estudo das minhas duas funções, eu vou fazer o quadro de sinais. Fazendo aqui o quadro de sinais, eu tenho o seguinte, ó. Puxar minha folha um pouco para cima, aumentando aqui nosso campo de visão. Ó, partindo disso aqui, eu tenho. Vou fazer maior um pouco porque vai ser necessário. Que é esse quadro de sinais. Essa aqui é a minha primeira função, essa é a minha segunda função, essa aqui é a minha função produto. Minha primeira função, ela me traz um valor de 1 e menos 2. Detalhe que aqui na hora de pôr no quadro de sinal, eu tenho que saber se a bolinha é aberta ou fechada. Vamos voltar um pouco aqui em cima, ó. A minha função me dá o quê? Não me dá um valor aberto, ou seja, não é igual
como ele é aberto, aí eu já sei que todas as minhas bolinhas lá do quadro sinal são abertas. Então, beleza, já tendo essa informação, voltando aqui para o meu quadro sinal, eu tenho o seguinte, ó. Menos 1 aberto. Ó, tô copiando os valores daqui. Menos 1 tá aberto. Até 2. Vou colocar mais uma beirada aqui, ó. Até 2. Minha segunda função, as raízes produzidas foram 1. Então, 1 tá aqui, ó. Né? Entre meio os dois. 1, bolinha aberta para ele também. E tá em 3. Observe, pessoal, a ordem, ó. Tá crescente, ó. Menos 1, 1, 2 e 3. Para que você consiga trabalhar de forma efetiva, tem que estar desse jeito. Tudo bem? Ó, continuando aqui, vou fazer o meu tracejado para mim não confundir os números. Vamos estudar o sinal. Antes de menos 1, na minha primeira função, tudo era positivo. Entre menos 1 e menos 2 é tudo negativo. Depois de menos 2 é positivo. Na minha segunda função, eu tinha que tudo que vinha antes de menos de 1 era negativo. Então, tudo que veio antes aqui é negativo. Depois de 1 e até 3 era positivo. E aqui, ó, depois de 3 era negativo. Então, pessoal, só prolongar um mais aqui, né? Que tudo depois de 2 aqui era positivo, só para ficar tudo ok aqui. Então, representando a nossa reta produto aqui, ó, os números de forma crescente, eu tenho o seguinte, ó, vamos fazer o produto? Mais e menos, menos, menos e menos, mais e menos, menos, mais e mais e menos, menos. Essa reta final aqui é o nosso produto. Observando o meu sinal lá em cima, vamos entender aqui só o que eu quero. Eu quero valores maiores que zero, ou seja, valores que possuem carga positiva. Então, eu preciso dessa galerinha aqui, que é positivo, e dessa galerinha aqui, ó, que também é positivo. Representando minha solução, solução é x pertence a reais, tal que, ó, o x pode ser representado por menos 1. Esse sinal, como é bolinha aberta, ó, menos 1 não faz parte não, é só intervalo entre menos 1 e 1. Ou x também pode ser representado por entre o intervalo de 2 a 3. Tranquilo, pessoal? Essa aqui é a solução da nossa questão D. Parece um pouco complicado, mas quando a gente vai trabalhando e organizando as informações, é muito tranquilo de fazer esse exercício. Tem que tomar muito cuidado com a questão do sinal. Por fim, pessoal, o nosso último exercício aqui, ó, da noite é o exercício de letra C. Nós vimos claramente aqui que é uma inequação quociente, ou seja, é uma divisão de funções. Essa divisão aqui ela vai produzir um quociente. Para tanto, observe comigo, a minha função do denominador ela é quadrática. Já a minha função do numerador não é quadrática, mas mesmo assim nós temos que, por uma delas ser quadrática, ela é considerada como um todo quadrática. Aqui, pessoal, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós temos que a primeira eu vou chamar de função 1 e a segunda eu vou chamar de função 2. Então, vamos estudar a nossa primeira função. X mais 1. Igualando ela a zero, eu vou encontrar a minha raiz, que é menos 1. Fazendo aqui o nosso dispositivo, eu tenho que, como x é positivo, a função é crescente. Mais, menos, raiz, menos 1. Pessoal, a ideia de sinal aqui é a mesma da quadrática. Ó, por exemplo, o meu x, ele vai encontrar aqui a minha função onde? Não é para cima? Não é aqui que ele vai encontrar a função, ó? Então é positivo. O meu x aqui vai encontrar a minha função onde, ó? Negativo. Tranquilo? Então já estudei a minha primeira função. Vamos agora estudar a minha segunda, mais trabalhosa um pouco. X² menos 3x mais 2 igual a zero.
Vamos identificar quem é A, quem é B e quem é C. A é 1, B é menos 3, C são 2. Delta é igual, B ao quadrado é 9, menos 4 multiplicado por 1 multiplicado por C, que é 2. Delta é igual a 9 menos 8. Delta é igual a 1. Ó, apesar do delta ser pequeno, mas ele é maior que zero. Então, nós vamos ter duas raízes distintas nesse exercício. Continuando, x é igual a menos b. B não é 3? Menos b, então, será 3 positivo. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de 1, só 1, sobre 2a, ou seja, 2 vezes 1, 2. Tenho que meu x', ou minha primeira raiz, produzida é 3 mais 1, 4, dividido por 2, são 2. E minha segunda raiz produzida é 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Perdão, pessoal, 2 dividido por 2, 1. Ou seja, as minhas raízes são, respectivamente, 2 e 1. Fazendo aqui o estudo de sinais dessa função quadrática, eu encontro o seguinte, ó. Eu tenho 1 aqui e aqui tenho 2. O meu A é positivo, rostinho feliz, saldo em conta, oh, coisa boa, aqui, ó. Perfeito? Tudo o que está dentro da minha função aqui, ó, ele não está na parte de baixo, então é menos. O que está fora da minha função não está na parte de cima, então é mais. Ou podemos dizer também pelo A, o A não é positivo, o que está dentro é o contrário, o que está fora tem mesmo valor. Agora nós vamos para o quadro de sinais. Quadro de sinais aqui, pessoal, para nós identificarmos qual que vai ser a nossa inequação quociente. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa aqui é fruto da divisão da primeira com a segunda. Então aqui, ó, eu vou representar as bolinhas de forma aberta ou de forma fechada. Professor, ó, pelo que o senhor ensinou, eu observando aqui, é de forma fechada. Mas, pessoal, a quociente tem uma regra, um caso à parte, ela tem uma exceção. Nós temos que para uma fração ser verdadeira, possuir raiz ou possuir resultado, o seu denominador não pode ser igual a zero. Perfeito? Se ele não pode ser igual a zero, nós não encontramos os zeros aqui, ó, 1 e 2. Então, na hora de representar a minha função 2 aqui, ó, os zeros delas não podem ser representados. Por quê? Significa que se eu colocar 1 e 2 aqui, o resultado dessa inequação será zero. E quando eu for dividir um pelo outro, não vai dar resultado dentro da reta dos reais. Sendo assim, ó, o meu numerador, eu vou representar ele com bolinha fechada, mas o meu denominador não posso. Jamais eu posso representar um denominador de uma inequação quociente, seja ela do segundo grau ou do primeiro, se com as com a bolinha fechada, porque o zero não entra, tudo bem? Então eu tenho aqui, ó, o menos 1 com bolinha aberta e o 2 com bolinha aberta. Fazendo o tracejado. Vamos. Antes do menos 1, na primeira função, tudo era negativo. Depois do menos 1, tudo passou a ter valor positivo. Já na minha segunda função, antes do 1, tudo era positivo. Entre 1 e 2 é negativo. Depois do 2, ficou positivo. Fazendo aqui o bom e velho jogo de sinais, mais e menos e mais. Menos, mais e mais. Mais e menos. Menos, mais e mais. Mais. Representando aqui, ó, bolinha fechada por menos 1, porque é numerador. Bolinha aberta por 1 e 2, porque são denominadores. O exercício me pediu valores maiores que zero. Ou seja, eu tenho aqui esse trecho é maior que zero e tem esse trecho aqui também que é maior que zero. Logo, minha solução é x pertence a reais, tal que ele está presente entre
menos 1 e 1, ou também pode ser representado por um x sempre que ele for maior que 2. Detalhe, pessoal, observe, o menos 1 ele não está fechado, aqui eu tenho que pôr menor ou igual. Ele é menor ou igual a menos 1 porque a bolinha está fechada e aberto em 1 porque a bolinha está aberta em 1. Perfeito, pessoal? Então aqui nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Queria agradecer pela atenção e queria, pessoal, me colocar à disposição. Caso surgiu alguma dúvida na videoaula, caso algum questionamento, deixe aí nos comentários. Estou à disposição para respondê-los. Pessoal, e é isso aí. Estudem bastante, bons estudos e grande abraço a todos vocês e até mais.